Boa noite, graça e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nós estamos nessa caminhada, estudando o Evangelho de Lucas, refletindo em sua mensagem, seus ensinos, e hoje chegamos no capítulo de número 9. Então você que dispõe de uma Bíblia, seja uma Bíblia física como essa que eu tenho em mãos, ou uma Bíblia no seu smartphone, ou no seu tablet, ou até mesmo em seu notebook, eu te convido a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós hoje vamos dar início a essa sessão do Evangelho. Diz assim o texto, capítulo 9 de Lucas, vou ler a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim: Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Verso 7. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Bom, o capítulo 9 de Lucas começa exatamente com Jesus voltando para Cafarnaum, voltando para o seu quartel-general, voltando para a sua cidade, onde ele inicia o seu ministério, onde ele concentra a maior parte do seu ministério. Tanto o Evangelho de Lucas como o Evangelho de Marcos, principalmente isso, é muito visível isso muito em Marcos, mas em Lucas também, né, de certa forma. São evangelhos que carregam uma característica muito geográfica. Por quê? Porque tendem a apresentar alguns cenários, como, por exemplo, Jesus ele centraliza o seu ministério na região da Galiléia, em Cafarnaum. Ou seja, tanto Marcos como Lucas tentam mostrar que o ministério de Jesus se dá em meio aos pobres, em meio a um grupo de pessoas que estão, vamos dizer assim, na periferia. E que é da Galiléia que começa a peregrinação até Jerusalém. Lucas ele tem uma proposta de apresentar Jesus saindo da Galiléia, saindo daquela região de Cafarnaum, indo ao centro, o centro econômico e religioso de Israel, que é Jerusalém. O lugar do centro no Evangelho de Lucas, que é Jerusalém, não é o lugar onde Jesus ele recebe glória, onde ele é reconhecido, muito pelo contrário. É o lugar onde ele é crucificado, é o lugar do seu sofrimento, mas é o lugar onde se cumpre a sua missão, onde é o centro da sua missão. E aí, Lucas dá continuidade no livro de Atos, partindo da onde? De Jerusalém, que agora se torna o centro de onde surge a nova comunidade, a Igreja de Cristo, se expandindo agora em direção ao centro do mundo, que é Roma. Então, dentro do Evangelho, em Lucas, Atos, você vê essa movimentação no escrito de Lucas, no texto de Lucas, que é movimentar da Galiléia para Jerusalém, de Jerusalém para o mundo. O livro de Atos termina com Paulo chegando em Roma, no centro da capital mundial.
Então há uma importância geográfica quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa literatura. Então Jesus ele volta para Galiléia, ele volta ali para a região de Cafarnaum, e o que ele faz agora? Ele reúne os 12, ele reúne os seus apóstolos, ele reúne o seu grupo de discípulos, né, o seu grupo mais próximo de discípulos, de alunos, e os envia. E aí vale a gente prestar atenção nesse verso 1 e 2, onde o texto diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus lhes deu o quê? Poder e autoridade. Poder e autoridade são sinônimos? Para muitos intérpretes no decorrer da história, muita gente achou e interpretou poder e autoridade como se fosse um sinônimo, como se fosse algo complementar. Mas, na verdade, são duas coisas distintas. São duas coisas, uma diferente da outra. O que é poder aqui no texto? Quando diz que Jesus ele deu poder aos seus discípulos, significa que ele repartiu, lhe conferiu a força, a habilidade. Jesus comunicou a eles a habilidade de alcançar pessoas, trazendo restauração para a saúde delas e libertando as pessoas de ações de demônios. Então, poder aqui no texto significa compartilhar uma força, significa compartilhar uma habilidade. Quando o texto diz que lhes deu poder, você pode pensar, e há um correlato aqui muito grande com o momento em que Moisés ele divide a sua liderança com um grupo de 70 homens, que se tornam o quê? Os seus juízes, se tornam os seus auxiliares. O texto diz, no livro de Números, que quando Moisés faz isso, o espírito que estava em Moisés, ou seja, o espírito ele é compartilhado com aquele grupo de 70 homens, e o texto fala que eles começam a profetizar, ou seja, que a unção do espírito é derramada sobre aquele grupo, é compartilhada sobre aquele grupo. E ao ser compartilhada, aquelas pessoas elas passam a profetizar, ou seja, a profecia, o espírito da profecia naquele grupo de homens ali escolhidos por Moisés, separados por Moisés, é o sinal de que eles haviam sido enviados por Moisés, de que a autoridade de Moisés, de que o poder que estava em Moisés havia sido repartido, compartilhado, ou seja, que espírito é que estava naqueles homens? Que espírito que estava naqueles 70 homens? Era um espírito de sabedoria, de discernimento, que lhes capacitaria a serem juízes, seriam capazes de ouvir, de discernir e de trazer respostas que pudessem ajudar na solução dos problemas daquela comunidade. Naquele momento, para muitos rabinos, para muitos intérpretes da tradição judaica, nasceu o Sinédrio. Para muitos, o Sinédrio nasce exatamente naquele momento, quando Moisés ele reparte a sua liderança com aquele grupo de 70 homens, 70 líderes, e que eles passam a se tornarem juízes no meio do povo, ou seja, somente as situações que eles não podiam resolver, somente as situações que fugiam do controle deles, era levado até Moisés para Moisés resolver. Então, ali, vamos dizer que a comunidade judaica, que o judaísmo, que a fé judaica, ela começa a tomar forma, ela começa a se organizar, ela começa a ter essa cara institucional, se torna uma instituição
dentro do povo hebreu, que futuramente o ministério de juízes, a liderança que administra as questões sociais, éticas da cidade, ela perdura até o cativeiro. Então, quando nós olhamos para Jesus aqui, dando poder aos discípulos, dando poder e autoridade, significa que a mesma unção, a mesma habilidade, a mesma capacitação do Espírito sobre Jesus, a mesma habilidade de curar pessoas, a mesma autoridade para manifestar o reino de Deus, para manifestar a presença do Pai, para tornar claro às pessoas que é chegado um novo tempo, agora estava colocado sobre aqueles homens. E aí o texto diz, no verso 2, que ele os envia. Então o que acontece? Qual é o sentido? E aqui a gente começa a entender de uma forma mais clara qual é o sentido de um apóstolo no texto do Novo Testamento, no texto do Evangelho. Um apóstolo é alguém que foi enviado por Jesus. No texto do Novo Testamento, no Evangelho, nos Evangelhos, um apóstolo, ele nada mais é do que alguém que foi enviado com uma missão. O termo em hebraico e em aramaico é shaliach. Então, esses 12 aqui, eles são os shaliach, ou seja, são aqueles que foram escolhidos e comissionados e enviados para realizar uma determinada missão, uma determinada tarefa. Apóstolo na Bíblia não é um título, nunca foi um título. Na nossa sociedade as pessoas elas carregam um equívoco, né? Respeito quem toma isso ou pensa nisso como um título eclesiástico, respeito de coração, mas textualmente, no Novo Testamento, no texto da Escritura, a palavra apóstolo simplesmente significa alguém que foi enviado com uma missão especial. A única diferença aqui é que quando o texto diz que eles estão sendo enviados debaixo de uma delegação. E qual é essa delegação? Jesus lhes confere poder e lhes confere autoridade. Então vamos entender o que é poder e autoridade. Poder é uma capacidade espiritual, é uma força. A palavra grega aqui, que é usada por Lucas, é dínamos, né? Ou dunamis, como alguns traduzem. Dunamis significa força, dunamis pode significar poder, dunamis pode significar uma ação que empurra a outra, uma ação que inicia, ou seja, uma força. Quando você empurra um objeto, né, principalmente se um objeto é pesado, o que você emprega? Emprega uma força. Então, dunamis está sempre atrelada a uma força que empurra, a uma movimentação, a uma ação, a algo que dá início, uma força que impulsiona, movimento de impulsionar. Mas também, dunamis pode ser traduzido em algumas partes como também uma habilidade, uma capacidade. Você está entendendo? Assim como dunamis também pode ser traduzido como uma força física, porque, na verdade, aqui a ideia de poder de dunamis é a tradução de um termo hebraico e aramaico que é chamado de gevurah. E o que é gevurah? Gevurah é uma força, gevurah é força física. De gevurah vem givor, givor é forte, é valente. Um guerreiro, os guerreiros eram chamados de givor, givorim,
ou seja, eram os poderosos, eram aqueles que tinham uma força muito grande, eram guerreiros, valentes. Então, se Dunamis vamos dizer assim, é uma forma de se traduzir Gevurah, é uma tradução de Gevurah, é uma expressão em grego que substitui a palavra Gevurah, significa então que aqueles homens foram dotados de uma habilidade, de uma capacidade espiritual que lhes permitiam, ao orar, ao impor as mãos sobre os doentes, eles serem curados. E isso tem um termo muito interessante, é como se fosse uma força que viesse sobre eles e transpassasse por eles, como algo que eles recebessem, como um poder que vem, como uma força, uma capacidade que vem sobre eles e é compartilhada com os outros. E é compartilhada como sendo uma força libertadora, como uma força curadora, como uma força que rasga, que quebra com as cadeias, que quebra com as prisões, que quebra com as amarras. É uma força libertadora, é uma força que age para produzir vida, para produzir liberdade, para produzir uma restauração sobre a vida do outro. Então eles recebem poder. Mas eles não recebem só poder, eles recebem também autoridade. E aqui a tradução de uma outra palavra grega, que ela é chamada de exousia, né? Ou exousia. Essa palavra, ela significa um poder ou uma representatividade dada a alguém. Ou seja, quando você recebe autoridade, você está representando alguém, você tem um cargo de representatividade. Autoridade, aqui como é usada essa palavra, é uma conferência de poder, mas na verdade ela é uma autorização, ela te dá influência, ela te dá um espaço, ela te dá domínio, ela te dá governo. Então eles receberam poder, eles receberam uma habilidade, uma força, uma capacidade, mas eles também receberam autoridade. Eles receberam o que? A representatividade. A autoridade aqui significa, Jesus conferir autoridade a eles, significa que onde eles fossem, era exatamente como se Jesus estivesse indo. Na casa que eles entravam, era exatamente como Jesus estivesse entrando. As pessoas com quem eles se comunicavam, eram como se Jesus estivesse se comunicando com aquelas pessoas por meio dos seus discípulos. As palavras que eles transmitiam, era exatamente como se fossem as palavras de Jesus. E isso caracteriza o quê? Um shaliach. Isso caracteriza alguém que foi enviado numa missão especial. Então, qual é a diferença dos apóstolos no texto do Novo Testamento, até mesmo para o ministério apostólico que Paulo fala em Efésios 4:11, ou o ministério de apóstolos dentro da tradição da igreja cristã? A diferença está no fato que estes apóstolos aqui, eles são homens que recebem um poder, uma capacitação, mas também uma representatividade. Quando Jesus os envia, está dizendo assim: vocês estão indo em meu nome, ou seja, eu vou estar com vocês. As palavras vão sair da sua boca, mas o selo que confirma essas palavras é meu. Vocês estarão fazendo as coisas, mas é exatamente como se eu estivesse fazendo por meio de vocês. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que vocês falarem, tudo que vocês fizerem, será exatamente como se eu estivesse fazendo e falando. Por quê? Porque
eu não posso ir, eu não estarei indo, vocês estarão indo no meu lugar, vocês são os meus representantes. Então, por que que naquele momento, então os discípulos conseguem curar pessoas, conseguem libertar pessoas, conseguem evangelizar pessoas sem o Espírito ser derramado sobre eles? Exatamente porque eles estavam indo debaixo da palavra de autoridade. Eles não tinham essa capacitação do Espírito dentro deles, como a gente tem a partir de Atos, a partir do momento que o Espírito é derramado sobre a igreja, a partir do momento que a comunidade toda, homens e mulheres, escravos e livres, jovens e velhos, são habilitados no poder de Jesus para realizar a obra do reino. Não, aqui eles não estão ainda nesse momento. Então, toda a autoridade deles, todo o poder deles está vindo da ordem que eles receberam, da delegação que eles receberam. Você vai encontrar um outro momento em que Jesus sobe no monte, e já já a gente vai chegar nessa passagem aqui, dentro do capítulo 9, você vai ver que Jesus ele vai para o monte, a cena da transfiguração. Jesus se transfigura ali, aí Pedro quer ficar ali em cima, aí o que acontece? Jesus desce com Pedro, Tiago e João. Quando eles descem a montanha, o que está acontecendo lá embaixo? Os discípulos, os outros 9 apóstolos, estão lá brigando com os fariseus, numa discussão ferrenha, diante de um menino que ele estava possuído por uma ação de demônios e que eles não conseguiam libertar. Por quê? Por que eles não conseguiam libertar ali? E por que aqui, nesse texto do capítulo 9, eles conseguem curar e libertar pessoas? Porque aqui, quando eles recebem o envio, eles estão indo sob a palavra, sob a delegação da autoridade de Jesus, ou seja, eles são representantes de Jesus. Jesus está indo àquelas aldeias, está indo àqueles povoados por meio dos seus apóstolos. Então, um apóstolo no texto do Novo Testamento é alguém enviado, primeiramente comissionado e enviado, com a mesma autoridade de Jesus, no mesmo nível, porque ele não fala de si mesmo, mas ele fala embasado na autoridade de Jesus. As palavras são deles, o raciocínio são deles, mas o selo que confirma todas as suas ações é o de Jesus. Então, quando eles são enviados por Jesus, eles se tornam iguais a Jesus, com a mesma autoridade. Então, esta é a diferença de autoridade e poder. Poder, todos têm, né? Se a gente for pensar hoje no ministério da igreja, poder a todos é dado. Poder espiritual nos é dado por meio do Espírito Santo. O que diz Jesus em Atos 1:8? E vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Então, o poder é dado à igreja, o poder é dado aos discípulos, o poder é dado a cada um de nós. Cada um de nós recebemos poder na nossa individualidade. E a autoridade? A autoridade, ela é nos dada de uma forma corporativa, de uma forma comunitária. Jesus deu poder e autoridade à sua igreja. Nós experimentamos o poder na nossa individualidade e a autoridade na nossa coletividade. Quando nós, discípulos de Jesus, nos movemos como igreja, como corpo, como comunidade, nós temos autoridade. Que autoridade é essa? Autoridade para representar Jesus. É a autoridade que expressa a chegada de uma nova sociedade, de um novo reino, de um novo momento na história, de que é chegado o reino de Deus, de que a história do mundo não está nas mãos dos Césares,
A história do mundo, o futuro dos povos não estão nas mãos dos seus governantes, mas a história ela está sendo redimida, ela foi redimida. Sob a história há um governante. Sobre esta sociedade que nós vemos, que nós enxergamos, irá se manifestar uma nova sociedade, um novo reino, que é o reino de Deus. A autoridade de Jesus está sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre a comunidade de forma coletiva, para manifestar esse reino, para manifestar essa nova sociedade, para anunciar para as pessoas que a sua vida não é definida pelo governo, pela política, que a sua vida não é definida pela economia, pelo status social, mas o que vai definir a vida e a história é que é chegado um tempo onde Deus logo mais exercerá o seu governo, manifestará o seu reino sobre toda a terra, e ele governará por meio do seu rei ungido, por meio do seu Messias, por meio de Jesus. Então, quando você entende isso, você entende a importância da comunidade, você entende a importância da coletividade, você entende a importância de que nós, na nossa individualidade, nós temos poder, mas comunitariamente nós temos também autoridade. Logicamente que esta autoridade é para manifestar o reino, para manifestar o reino de Deus, para tocar esta sociedade de uma forma diferente, para levar as pessoas a enxergarem a esperança, a enxergarem que as suas vidas elas não estão definidas, julgadas e condenadas pelo sistema desse mundo, dessa sociedade, mas que há a oportunidade de se viver uma nova vida, um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade por meio de Cristo Jesus. Agora, o nosso poder de influência, porque a autoridade também fala de influência. A autoridade fala do quanto nós podemos impactar a vida do outro. A autoridade fala do quanto nós podemos alcançar a vida do outro. Como crescer em poder e como crescer em autoridade. Crescer em poder e crescer em autoridade é fruto de um relacionamento íntimo e próximo de Jesus. É aprender de Jesus, é caminhar com Jesus, é compartilhar da intimidade de Jesus, onde nós crescemos em poder e autoridade para representarmos Jesus nesse mundo, para que quem olhar para a nossa vida enxergue Cristo em nós, a esperança da glória. Então, diante disso, nós vemos esse momento em que Jesus envia os seus apóstolos, envia os seus discípulos. E aí lhes dá uma ordem dizendo no verso 3, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como um testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ou seja, eles cumpriram a missão de Jesus com a autoridade e o poder de Jesus. E isso precisa ficar muito claro. O poder não é nosso, a autoridade não é nossa, o envio não é nosso, a missão não é nossa. Jesus confere a nós o seu poder, a sua autoridade, a sua missão. E nós nos tornamos participantes da missão de Jesus. Somos os servos que estamos trabalhando e cooperando para que a missão de Jesus alcance todos os dias vidas, transforme todos os dias pessoas, curem pessoas enfermas na sua alma, no seu corpo, na sociedade. A cura de Jesus
não é uma cura apenas para o físico. A cura de Jesus nos restaura também no aspecto das nossas emoções. A cura de Jesus nos restaura na nossa conexão com Deus, mas também a cura que vem de Jesus, ela é uma cura para a sociedade, para que a sociedade seja transformada, para que a fome seja combatida, para que a violência seja extinguida, para que a paz, a justiça, a solidariedade prevaleçam na obscuridade do mundo em que nós vivemos. E, além disso, ele dá algumas indicações, ele dá algumas instruções, na verdade, de como eles deveriam agir. É isso que nós vemos do verso 3 a 6. E você vai perceber o seguinte, que Jesus fala para que eles não levem nada. Por quê? Porque na missão, eles precisam entender que se eles estão sendo enviados por Deus, eles precisam aprender a viver uma vida de dependência de Deus. A missão que eles têm a realizar aqui é um preparatório, é um ensaio para a missão que eles terão que realizar no futuro, logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E Jesus está treinando eles. Treinando eles em que aspecto? Treinando eles para que eles se tornem pessoas que aprendam a depender de Deus, a confiar em Deus, que aprendam a entender que o suprimento vem do Senhor, que não é o nosso trabalho, que não são as nossas habilidades, que no final não são as nossas qualidades, que no final não são as coisas que nós fazemos, que no final toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda provisão, todo cuidado, todo sustento vem das mãos do Pai. Então eles têm que permanecer nessa dependência, nesse estado de dependência. Então eles não podem levar nenhum socorro deles mesmos. E outro, quem os recebe acaba tendo a missão de cuidar deles. Essa é a ideia de Jesus para que as pessoas que os receberem entendam que eles estão numa missão especial e que, na verdade, é quando as pessoas estenderem as mãos para ajudar os discípulos de Jesus, quando as pessoas estenderem as mãos para cuidar daqueles que representam a Jesus, eles se tornam participantes da colheita, do galardão sobre as suas vidas. Então, essa diretriz de Jesus carrega duas implicações, Primeira, sobre os discípulos, que eles precisam aprender a depender de Deus, a confiar em Deus a despeito das suas necessidades pessoais. E a segunda é fazer com que a sociedade, as pessoas que vão receber esses servos, aprendam a prática da justiça, aprendam a prática da solidariedade, aprendam a prática do cuidado, que o cuidado deve ser mútuo. Os enviados, os missionários de Jesus, estão ali levando a cura, estão levando restauração, estão como transmissores de uma nova realidade, de uma nova vida. Ou seja, eles estão entregando algo para aquelas pessoas, eles estão compartilhando algo que vai mudar a vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas, em contrapartida, o que elas precisam fazer? Elas precisam devolver aquela generosidade, aquele cuidado que elas recebem, suprindo-os, cuidando deles. Aqui também você tem um ensaio de como deve ser o reino de Deus, de como deve ser a comunidade de Jesus.
porque ela é uma comunidade onde as pessoas elas vivem a partilha, a igualdade. Lucas ele trata isso nesse texto, nesses versos, e basicamente o livro de Atos, que é a segunda parte dessa obra, vai tratar cada vez mais com afinidade, vai cada vez mais priorizar esse tema de que a vida em comunidade é uma vida solidária, é uma vida onde se reparte, é uma vida onde se ajuda. Então, Jesus ele envia os 12 e os 12 eles tinham a missão de abençoar a comunidade de Israel, as pessoas a quem eles iam ao encontro. E aquelas pessoas, a exemplo de toda a tradição que eles receberam dentro do judaísmo, lembrando de Abraão, que hospedou homens na sua casa, e isso lhe trouxe a bênção de Deus, lembrando de Raabe, que foi salva ao guardar, ao proteger os espias de Israel, ou seja, a comunidade de Israel tinha toda uma tradição de entender que a hospitalidade, que o cuidado para com a vida do outro resulta sempre em algo bom sobre a nossa própria vida. Então, Jesus ele coloca essas duas implicações. Os discípulos são enviados e precisam depender de Deus na caminhada. Precisam entender que a missão, quando nós estamos na missão, a missão de Deus implica em sermos supridos, socorridos e amparados por Deus. E a segunda implicação é para a comunidade de Israel que receber e praticar a solidariedade em relação à vida do outro. Então, diante disso, eles são enviados, e aí o verso 6, ele diz que os discípulos saem curando pessoas por toda parte. E aí o verso 7, que talvez seja a grande sacada dessa passagem, desse parágrafo, porque diz que Herodes, ele ouve falar de tudo que está acontecendo e ele fica perplexo, ele fica assombrado, ele fica desnorteado, sem entender o que está acontecendo. E Lucas faz questão de dizer que ele é um tetrarca, que ele é um governador que governa 1/4 daquela região. Ou seja, 25% das terras de Israel no primeiro século, ali, nos dias de Jesus, 25% estão nas mãos de Herodes, estão sob a administração de Herodes, que de certa forma, lógico, prestava contas a Roma, estava ali também como um cargo do Império Romano. Mas esse homem que tem poder sobre 1/4 parte da cidade, sobre 25% da administração pública, ele era um gestor da cidade. Ele tem um pequeno reino, vamos dizer assim, tanto que um dos termos que antigamente a gente usava muito, as pessoas comumente ainda usam, é chamar Herodes de rei, embora ele não fosse um rei, mas ele poderia, com certeza, ele se via como um rei, Ele se via como um rei, ele preconizava isso quando olhava para si mesmo, e ele tentava impor isso sobre a sociedade. Ou seja, ele é um homem que ele tem um reino, ou na cabeça dele ele tem um conceito de que ele é rei e de que ele tem um reino. E aí você vê que um novo reino vai surgindo. Por trás do reino de Herodes, no meio do reino de Herodes, vai surgindo o reino de Deus. Vai se manifestando uma nova sociedade. Vai se manifestando uma sociedade que ela é revolucionária, que ela atinge o âmago da sociedade. Vai surgindo uma sociedade que confronta os poderes desse mundo. E é isso que eu gostaria muito que você que está me ouvindo, que você que está acompanhando essa live, que você pudesse guardar em seu coração
e que isso possa tomar conta da sua vida. Nosso destino, nosso futuro não está na mão dos nossos governantes, por melhor ou piores que eles sejam. A história está nas mãos de Deus. Quando eu abro o livro de Apocalipse, no capítulo 5, e há uma visão do trono de Deus, João tem uma visão do trono de Deus, diz que aquele que está sentado no trono lhe é dado um livro selado com 7 selos. E o livro que aquele que está sentado no trono tem em suas mãos é a história da humanidade. O que o texto está dizendo é que a história da humanidade está nas mãos do Eterno, que a história da humanidade está nas mãos daquele que governa tudo e todos, e que tudo que existe neste mundo está debaixo desta realidade da soberania de Deus. E aí diz que há um silêncio diante do trono, um silêncio naquele palácio real. Só você ler Apocalipse capítulo 5. E há uma tristeza muito grande porque não aparece ninguém que possa desatar os selos, não há ninguém que possa pegar os selos que já estão indicando um julgamento sobre a história humana. E João diz que ele começa a se entristecer e a se desesperar, porque ele sabe que o livro na mão daquele que está sentado no trono, o que está sentado no trono não é rei apenas, ele é o juiz, ele tem o poder de julgar, como se tudo já estivesse definido, selado, destinado. De repente aparece o Cordeiro, aparece aquele que começa a se dizer que ele tem autoridade. Ele tem autoridade para tomar em suas mãos o livro que está na mão daquele que está sentado no trono, e tem autoridade para desatar os selos. Isso no Apocalipse de João significa que a história ela está debaixo do controle de Deus, mas a história ela foi redimida pelo Cordeiro de Deus, a história foi redimida por Jesus. No fim das contas, o que vai definir a sua vida não é a política governamental, não é o status quo. O que vai definir a sua vida é o quanto você caminha com Deus, o quanto você conhece a Jesus, o quanto você experimentou da salvação e do resgate que Jesus proporcionou sobre a sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida é o quanto esse novo reino, essa nova sociedade teve o poder de entrar dentro de você, teve o poder de mudar os seus valores, teve o poder de impactar a sua vida e teve o poder de te transformar dentro dessa sociedade. Porque os reinos desse mundo irão passar, mas o reino de Deus um dia se manifestará com poder, com glória, irá estabelecer uma nova sociedade, colocará uma nova ordem sobre todas as coisas. E Jesus governará sobre tudo e sobre todos. E já há 2000 anos atrás, quando começa a se manifestar sinais desse reino, sinais dessa nova sociedade, o governo e as estruturas sociais começam a se assustarem, a se assombrarem. Porque Herodes ele acredita que ele tem um poder sobre as massas. Herodes acredita que ele é rei. Herodes acredita que ele governa sobre tudo e sobre todos. E ele começa a ver a manifestação de um novo mover que vai mexendo com as estruturas da sociedade dos seus dias. O texto diz que ele procura saber quem é esse Jesus, quem é esse Jesus que está promovendo essa movimentação, quem é esse Jesus que está colocando Israel de ponta cabeça. E aí as pessoas começam a comentar que poderia ser João Batista que havia ressuscitado. Outros começam a dizer que é Elias. Outros começam a falar que algum dos profetas do passado ressurgiu.
A opinião popular das massas nunca é clara, nunca é verdadeira. A opinião das massas, ela sempre faz apenas conjecturas. E aí Herodes ele começa a refletir, o texto diz, mas João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Por que Herodes foi incomodado? Porque os discípulos de Jesus começaram a mudar a ordem das coisas na sociedade. E aqui fica uma mensagem final. Nós, que somos os discípulos de Jesus, nós temos o poder e nós temos a autoridade de mudar a cara da nossa sociedade. E aí você vai me perguntar, como? Veja só, quando nós nos movemos, quando nós nos unimos, quando nós nos levantamos para fazer o bem, para estender a mão, para dar de comer ao faminto, para dar de vestir ao que está nu, para ir ao encontro do necessitado, para denunciar as injustiças, para denunciar o caos social. Quando nós nos levantamos para criar caminhos que promovam vida, que promovam restauração, quando nós, povo de Deus, comunidade de Jesus, igreja de Jesus, comunidade dos discípulos de Jesus, nos ajuntamos para tornar a nossa sociedade melhor, nos levantamos e criamos programas que geram assistência social, que ajudam a transformar a vida de pessoas, que ajudam a libertar pessoas, tirá-los das suas dependências, tirá-los das suas situações caóticas. Quando nós começamos a manifestar o reino de Deus através das nossas ações, nós começamos a mudar a cara da sociedade. E aí, os Herodes vão ficar incomodados. E aí, logicamente, os Herodes irão se assustar. Sabe por quê? Porque eles vão estar nos seus tronos, olhando para os seus reinos, e daqui a pouco eles vão ver que um novo reino está surgindo. Mas que esse reino não é governado por homens. Esse reino não prioriza o ego dos homens, mas esse reino é uma nova sociedade que diz que Deus e o seu Messias, o seu ungido, Deus e o seu rei estabelecido, têm poder sobre tudo e sobre todos. E nós revelamos essa face de Deus ao mundo. Nós revelamos esse rosto de Jesus ao mundo quando nós temos as atitudes de Jesus. Quando temos as atitudes de Jesus de amar os que não são amados, de acolher os que ninguém querem acolher, de estender as mãos para aqueles que a sociedade não quer estender as mãos. Quando nós nos posicionamos primeiramente em estar na presença de Jesus, em caminhar com Jesus, quando nós nos posicionamos em segundo lugar, em sermos unidos na missão de Jesus, quando nós nos posicionamos em terceiro lugar, de dependermos de Deus, da direção de Deus, não confiar na nossa própria inteligência, quando nos posicionamos em quarto lugar, para fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. E aí você me pergunta, o que Jesus quer que a gente faça? Ele quer que a gente estenda a mão ao que sofre, que a gente vá ao encontro das dores dos outros, que a gente possa promover o bem, promover a paz,
a começar de quem está mais próximo, a começar da nossa casa, a começar daquele que você convive, quando nós nos tornamos instrumentos de paz sobre a vida do outro. Nós começamos a cumprir a missão de Jesus. Quando nós nos unimos e agimos construindo políticas públicas para acolher aquele que sofre. Porque políticas públicas não é algo apenas que está na mão dos nossos políticos, dos nossos administradores, dos nossos gestores. A igreja ela tem esse poder. A igreja tem esse poder de se levantar e de ir lá e pegar o analfabeto e educá-lo. A igreja tem o poder de pegar aquele que está doente e lutar para que ele tenha assistência médica digna. Quando nós nos levantamos e nos posicionamos para manifestar o reino de Deus através das nossas atitudes coletivas, lembra que individualmente você tem poder, mas quando nós nos juntamos, nós temos poder e autoridade. Porque quando nós nos juntamos, nós nos tornamos o corpo de Jesus, nós manifestamos a Jesus, nós representamos a Jesus com maior intensidade nesse mundo. Quando nós fazemos isso, ou quando nós fizermos isso, os reinos desse mundo, os Herodes da nossa sociedade, ficarão perplexos. Sabe por quê? Porque nós estaremos sinalizando que a história está nas mãos de Deus e que por meio do seu Filho Ele está redimindo, resgatando, construindo uma nova história e uma nova sociedade nesse mundo. Amém? Pense nisso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, por esse tempo aqui reunidos. Peço que abençoe os teus filhos, que o Senhor os instrua, que o Senhor os guie, que o Senhor os conduza mediante a tua graça e o teu amor. Que diante de tudo que refletimos e meditamos na tua palavra neste tempo, que o Senhor possa soprar no coração e na mente do teu filho e da tua filha, e possa levá-los a uma nova consciência, a uma nova visão, Senhor, do teu evangelho. Peço a tua bênção, a tua paz sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço.